Bem-vindos ao nosso vídeo especial sobre os majestosos elefantes. Neste conteúdo, vamos explorar curiosidades fascinantes sobre esses incríveis animais, desde suas características físicas até seu papel na natureza e na história da humanidade. Tenho certeza de que vocês vão se encantar com as informações que trago aqui. Antes de começarmos, gostaria de pedir um favor especial. Se vocês gostarem do vídeo, por favor deixem o seu like e compartilhem com seus amigos. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Então vamos lá! Elefante é a designação popular e genérica para os membros da família Elephantidae, um grupo de mamíferos proboscídeos elefantídeos de grande porte. Atualmente, existem 3 espécies desses animais em todo o mundo, 2 espécies africanas, Loxodonta spp, e uma espécie asiática, Elephas spp. Além disso, temos os mamutes, Mammutus spp, que estão extintos atualmente. Até recentemente acreditava-se que existiam apenas 2 espécies vivas de elefantes, o elefante africano e o elefante asiático, sendo este último uma espécie de porte menor. No entanto, estudos recentes de DNA sugerem que havia, na verdade, 2 espécies distintas de elefante africano, Loxodonta africana, encontrado nas savanas, e Loxodonta cyclotis, que habita as florestas. Os elefantes são animais herbívoros que se alimentam de ervas, gramíneas, frutas e folhas de árvores. Devido ao seu tamanho, um elefante adulto pode consumir entre 70 a 150 kg de alimentos por dia. As fêmeas vivem em grupos conhecidos como manadas, compostos por 10 a 15 animais, liderados por uma matriarca. Essas manadas são formadas por várias fêmeas reprodutoras e suas crias de diferentes idades. O período de gestação das fêmeas elefantes é longo, durando entre 20 a 22 meses, e o desenvolvimento dos elefantes jovens é um processo que leva anos até que eles atinjam a idade adulta. Os filhotes de elefante podem nascer pesando cerca de 90 kg. Os machos adolescentes tendem a viver em pequenos grupos, enquanto os machos adultos geralmente são encontrados isolados. Eles se unem às fêmeas apenas durante o período reprodutivo. Os elefantes possuem poucos predadores devido ao seu tamanho. Eles exercem uma influência significativa nas savanas, controlando o crescimento de árvores e arbustos, permitindo que as pastagens predominem no ambiente. A expectativa de vida dos elefantes é de cerca de 60 anos, e eles geralmente morrem quando seus molares caem, o que os impede de se alimentarem adequadamente. Os elefantes africanos são maiores do que as variedades asiáticas e possuem orelhas mais desenvolvidas, uma adaptação que lhes permite dissipar o calor em condições de alta temperatura. Uma diferença importante é a ausência de presas de marfim nas fêmeas dos elefantes asiáticos. Durante a época de acasalamento, os elefantes apresentam um aumento na produção de testosterona, o que os torna extremamente agressivos, levando-os a atacar até mesmo humanos. Acidentes envolvendo elefantes usados em rituais muitas vezes são causados por esse motivo. Estima-se que 400 pessoas sejam mortas por elefantes anualmente. Características físicas. Tromba. A probóscide, conhecida como tromba, é uma fusão do nariz com o lábio superior, alongada e especializada para se tornar o apêndice mais importante e versátil dos elefantes. A extremidade da tromba dos elefantes africanos é equipada com 2 protuberâncias semelhantes a dedos, enquanto os elefantes asiáticos possuem apenas uma. De acordo com os biólogos, a tromba do elefante pode ter cerca de 40 mil músculos individuais, tornando-a sensível o suficiente para pegar uma única folha de grama, mas ao mesmo tempo forte o bastante para arrancar galhos de árvores. Algumas fontes indicam que o número correto de músculos na tromba de um elefante é mais próximo de 100 mil. Embora a maioria dos herbívoros possua dentes adaptados para cortar e arrancar plantas, os elefantes, exceto os muito jovens ou doentes, utilizam a tromba para arrancar a comida e levá-la até a boca. Eles pastam a grama ou se dirigem às árvores para pegar folhas, frutas ou ramos inteiros. Se a comida desejada estiver fora de alcance, o elefante pode enrolar a tromba em torno do tronco ou ramo e sacudi-lo até que a comida se solte, ou até mesmo derrubar completamente a árvore. A tromba também é usada para beber. A capacidade disponível na narina dos elefantes pode aumentar em até 64% acima da capacidade original da tromba, que é de aproximadamente 5 litros, enquanto estão bebendo. A taxa de fluxo de água através da tromba é, em média, de 3,7 litros por segundo.
Os elefantes sugam água pela tromba, podendo ingerir até 14 litros de uma só vez, e depois despejam-na na boca. Eles também inalam água para derramar sobre o corpo durante o banho. Sobre essa camada de água, os elefantes lançam terra e lama, que funcionam como protetor solar. Eles também podem dilatar suas narinas para aumentar a capacidade de carga de suas trombas enquanto aspiram água, o que significa que precisam de menos aspirações para armazenar a água que usam para beber e se limpar. Além disso, durante a natação, a tromba também pode servir como tubo de respiração. Esse apêndice é uma parte importante das interações sociais dos elefantes. Elefantes conhecidos se cumprimentam enrolando as trombas, como um aperto de mãos. Eles também a utilizam para acariciar durante brincadeiras, durante o cortejo ou nas interações entre mãe e filhotes, e para demonstrações de força. Uma tromba erguida pode ser um sinal de aviso ou ameaça, enquanto uma tromba caída pode ser um sinal de submissão. Os elefantes conseguem se defender efetivamente batendo com a tromba em intrusos ou agarrando-os e jogando-os ao ar. A tromba também proporciona aos elefantes um sentido de olfato muito apurado. Ao levantar a tromba no ar. Presas. As presas de um elefante são os segundos incisivos superiores. Elas crescem continuamente, com um crescimento médio de cerca de 15 centímetros por ano em elefantes adultos. As presas têm várias utilidades, como escavar em busca de água, sal ou raízes, remover a casca das árvores para se alimentar dela, escavar a árvore do gênero Adansônia para extrair a polpa e mover árvores ou galhos ao criar trilhas. Além disso, as presas são usadas para marcar árvores e demarcar território, e ocasionalmente como armas. Assim como os humanos, que geralmente têm uma mão dominante, os elefantes também podem ser destros ou canhotos. A presa dominante, conhecida como presa mestra, geralmente é mais curta e arredondada na ponta devido ao uso contínuo. Tanto os machos como as fêmeas dos elefantes africanos possuem grandes presas, que podem medir mais de 3 metros de comprimento e pesar mais de 90 kg. Na espécie asiática, apenas os machos têm presas grandes, enquanto as fêmeas asiáticas têm presas muito pequenas ou até mesmo inexistentes. Embora os machos asiáticos possam ter presas tão longas quanto os machos africanos, elas costumam ser mais finas e leves. A presa de elefante é composta principalmente por fosfato de cálcio na forma de apatita. Por ser um tecido vivo, é relativamente macio em comparação com outros minerais, como a pedra. Essa presa, também conhecida como marfim, é apreciada por artistas devido à sua capacidade de ser esculpida. A busca por marfim de elefante tem sido uma das principais razões para o dramático declínio da população global de elefantes. Dentes. Os dentes dos elefantes são notavelmente diferentes dos dentes da maioria dos mamíferos. Durante sua vida, eles normalmente possuem 28 dentes, incluindo 2 incisivos superiores, que são as presas, pré-molares de leite, que são os precursores das presas, 12 pré-molares, 3 em cada lado de cada maxilar, 12 molares, 3 em cada lado de cada maxilar. A tromba também proporciona aos elefantes um sentido de olfato muito apurado. Ao levantar a tromba no ar. Presas. As presas de um elefante são os segundos incisivos superiores. Elas crescem continuamente, com um crescimento médio de cerca de 15 centímetros por ano em elefantes adultos. As presas têm várias utilidades, como escavar em busca de água, sal ou raízes, remover a casca das árvores para se alimentar dela, escavar a árvore do gênero Adansônia para extrair a polpa e mover árvores ou galhos ao criar trilhas. Além disso, as presas são usadas para marcar árvores e demarcar território, e ocasionalmente como armas. Assim como os humanos, que geralmente têm uma mão dominante, os elefantes também podem ser destros ou canhotos. A presa dominante, conhecida como presa mestra, geralmente é mais curta e arredondada na ponta devido ao uso contínuo. Tanto os machos como as fêmeas dos elefantes africanos possuem grandes presas, que podem medir mais de 3 metros de comprimento e pesar mais de 90 kg. Na espécie asiática, apenas os machos têm presas grandes, enquanto as fêmeas asiáticas têm presas muito pequenas ou até mesmo inexistentes. Embora os machos asiáticos possam ter presas tão longas quanto os machos africanos, elas costumam ser mais finas e leves. A presa de elefante é composta principalmente por fosfato de cálcio na forma de apatita. Por ser um tecido vivo,
é relativamente macio em comparação com outros minerais, como a pedra. Essa presa, também conhecida como marfim, é apreciada por artistas devido à sua capacidade de ser esculpida. A busca por marfim de elefante tem sido uma das principais razões para o dramático declínio da população global de elefantes. Dentes. Os dentes dos elefantes são notavelmente diferentes dos dentes da maioria dos mamíferos. Durante sua vida, eles normalmente possuem 28 dentes, incluindo 2 incisivos superiores, que são as presas, pré-molares de leite, que são os precursores das presas, 12 pré-molares, 3 em cada lado de cada maxilar, 12 molares, 3 em cada lado de cada maxilar. Ao contrário da maioria dos mamíferos, que desenvolvem dentes de leite e depois os substituem por dentes permanentes, os elefantes têm um ciclo contínuo de substituição dentária ao longo de suas vidas. Após um ano, as presas são permanentes, mas os molares são substituídos 6 vezes durante a vida média de um elefante. Os dentes dos elefantes não irrompem verticalmente dos maxilares como os dentes humanos. Em vez disso, eles têm um processo de crescimento horizontal, semelhante a um tapete rolante. Os novos dentes crescem na parte de trás da boca, empurrando os dentes mais antigos para a frente, onde se desgastam com o uso e eventualmente caem. Quando um elefante envelhece, os últimos molares se desgastam e o elefante é capaz de comer apenas alimentos muito macios. Elefantes idosos muitas vezes passam os últimos anos em áreas pantanosas, onde conseguem encontrar folhas de grama úmidas e macias. No final, quando os últimos molares caem, os elefantes não conseguem mais se alimentar adequadamente e acabam morrendo de fome. Se não fosse pelo desgaste dos dentes, o metabolismo dos elefantes lhes permitiria viver muito mais tempo. À medida que o habitat dos elefantes é destruído e seu território se torna cada vez menor, os elefantes mais velhos não têm a oportunidade de procurar alimentos mais adequados e, portanto, morrem mais jovens devido à fome. As presas no maxilar inferior também são segundos incisivos. Embora tenham crescido significativamente no Deinotherium e em alguns mastodontes, nos elefantes modernos elas desaparecem precocemente sem erupção visível. Pele. Os elefantes são conhecidos como paquidermes, termo que significa com pele espessa. A pele desses animais é extremamente resistente na maior parte do corpo, tendo aproximadamente 2,5 centímetros de espessura. No entanto, a pele ao redor da boca e dentro das orelhas é mais fina. Em geral, os elefantes asiáticos possuem uma quantidade maior de pelos em sua pele em comparação aos elefantes africanos, sendo essa característica mais pronunciada nos mais jovens. Os filhotes asiáticos são cobertos por uma camada espessa de pelos de coloração avermelhada. À medida que envelhecem, esses pelos escurecem e tornam-se menos densos, permanecendo principalmente na cabeça e na cauda. A coloração dos elefantes é geralmente acinzentada, embora os elefantes africanos possam parecer mais castanhos ou avermelhados devido ao hábito de se revolcarem na lama ou no solo de cor semelhante. O ato de rolar na lama é um comportamento social de grande importância para os elefantes, além de proporcionar uma espécie de proteção solar, que ajuda a preservar a pele dos efeitos nocivos da radiação ultravioleta. No entanto, a pele dos elefantes é mais sensível do que aparenta. Sem os banhos regulares de lama para se proteger contra queimaduras solares, picadas de insetos e perda de umidade, a pele dos elefantes sofreria danos significativos. Após se banharem, os elefantes geralmente usam suas trombas para lançar terra sobre seus corpos, a fim de secarem e formarem uma nova camada protetora. À medida que os elefantes enfrentam limitações em áreas cada vez menores, a disponibilidade de água diminui progressivamente, levando os diferentes grupos a se aproximarem e gerando conflitos pelo acesso a esses recursos limitados. Rolar na lama também auxilia na regulação da temperatura corporal dos elefantes. Eles enfrentam dificuldades em dissipar calor através da pele devido à proporção entre sua massa e a área de superfície cutânea. Em relação ao seu tamanho, os elefantes possuem uma área de superfície de pele relativamente pequena em comparação aos seres humanos. Patas. As pernas de um elefante são pilares verticais, projetadas para suportar o grande peso do animal. Os pés de um elefante são quase redondos. Os elefantes africanos possuem 3 unhas em cada pé traseiro e 4 em cada pé dianteiro. Já os elefantes indianos possuem 4 unhas em cada pé traseiro e 5 em cada pé dianteiro.
Sob os ossos dos pés, há uma camada gelatinosa que atua como uma almofada de ar ou amortecedor. Isso permite que um elefante fique em pé por longos períodos sem se cansar. Na verdade, os elefantes africanos raramente se deitam, a menos que estejam doentes ou feridos. Em contraste, os elefantes indianos se deitam com mais frequência. Sob o peso do elefante, o pé se expande, mas retorna ao normal quando o peso é retirado. Um elefante pode afundar na lama, mas consegue retirar as patas facilmente porque seus pés reduzem de tamanho quando são levantados. O elefante é um bom nadador, mas não consegue trotar, saltar ou galopar. Ele possui dois modos de locomoção, o caminhar e um passo acelerado que compartilha características com a corrida. Ao caminhar, as pernas funcionam como pêndulos, com os quadris e ombros subindo e descendo quando o pé é colocado no chão. O passo acelerado não se enquadra na definição convencional de corrida, pois os elefantes sempre mantêm pelo menos uma pata em contato com o solo. Como as patas traseiras e dianteiras estão no ar ao mesmo tempo, esse passo se assemelha a correr com as patas traseiras e dianteiras movendo-se em sincronia. Em um ritmo normal, um elefante caminha cerca de 3 a 6 km por hora, mas pode atingir até 40 km por hora em uma corrida. Orelhas. As grandes orelhas do elefante desempenham um papel importante na regulação da temperatura corporal. Feitas de um material fino esticado sobre cartilagem e uma extensa rede de vasos sanguíneos, as orelhas dos elefantes são altamente eficientes nessa função. Em dias quentes, os elefantes constantemente agitam suas orelhas, criando uma brisa suave. Essa brisa resfria os vasos sanguíneos na superfície das orelhas, e o sangue mais fresco é então distribuído pelo resto do corpo do animal. O sangue que entra nas orelhas do elefante pode ser resfriado em até aproximadamente 6 graus Celsius antes de retornar ao restante do corpo. As diferenças nas orelhas entre os elefantes africanos e asiáticos podem ser parcialmente explicadas pela sua distribuição geográfica. Os elefantes africanos vivem mais próximos do Equador, onde o clima é mais quente, e, portanto, possuem orelhas maiores. Já os elefantes asiáticos habitam regiões mais ao norte, com climas mais frescos, o que resulta em orelhas menores. Além da função de regulação térmica, as orelhas também são utilizadas pelos elefantes para intimidação e durante o cortejo por parte dos machos. Quando um elefante deseja intimidar um rival ou predador, ele estende suas orelhas para parecer maior e mais imponente. Durante a época de reprodução, os machos emitem um odor proveniente de uma glândula situada entre os olhos. Joyce Pulley, uma renomada pesquisadora de elefantes, propôs a teoria de que os machos abanam suas orelhas para dispersar esse perfume elefantino a longas distâncias. Sistema imunitário. Os elefantes possuem taxas de câncer surpreendentemente baixas em comparação com outras espécies. Acredita-se que apenas 5% dos elefantes acabem por sucumbir à doença, em contraste com os 25% dos seres humanos. Uma descoberta significativa revelou que os elefantes possuem cerca de 20 cópias diferentes de um gene supressor de tumores conhecido como P53. Esse gene é responsável por codificar uma proteína essencial chamada P53, que desempenha um papel crucial na proteção celular. Essa proteína impede a divisão celular quando detecta qualquer dano ou mutação no DNA. Quando o gene P53 não está funcionando corretamente, as células danificadas podem se multiplicar e o tecido canceroso pode se acumular. Em contraste, os seres humanos possuem apenas uma cópia desse gene. Essa descoberta tem implicações clínicas significativas e pode abrir novas perspectivas para terapias específicas contra o câncer em humanos. A compreensão do mecanismo de proteção contra o câncer presente nos elefantes pode levar ao desenvolvimento de abordagens terapêuticas inovadoras, visando a ativação ou imitação dos efeitos benéficos do gene P53 múltiplo. Essa linha de pesquisa promissora pode contribuir para avanços no tratamento e prevenção do câncer em seres humanos. A humanidade e os elefantes. A caça de elefantes, motivada principalmente pelo comércio ilegal de marfim, é geralmente proibida em todos os países africanos. No entanto, devido às grandes demandas de alimento desses animais, alguns parques naturais africanos emitem licenças de caça em quantidade limitada para controlar as populações e arrecadar fundos. Essa prática de caça também teve consequências evolutivas. Uma vez que os caçadores visavam principalmente as presas dos elefantes, animais que não as possuíam devido a uma mutação genética foram favorecidos.
Esse processo involuntário resultou em uma seleção artificial das populações de elefantes, semelhante ao que ocorreu com as raças de cães, onde os elefantes sem presas passaram de representar 1% do total para cerca de 30% em certas áreas. Ao longo da história, os elefantes foram utilizados pelo ser humano para várias finalidades, como transporte, entretenimento e guerra. Os elefantes de guerra desempenharam um papel tático importante antes da disseminação da artilharia, principalmente nos exércitos de Cartago e do Império Aquemênida. O general Aníbal considerava esses animais excelentes para combates militares, embora não resistissem bem ao frio. Foi através de Alexandre, o Grande, que os elefantes de guerra chegaram ao Ocidente, por volta de 325 a.C. Apesar desses usos, os elefantes não são animais domesticados no sentido de serem criados em cativeiro. A maioria dos elefantes utilizados pelo ser humano foram ou são animais domesticados, ou seja, nascidos em liberdade e adaptados a várias funções. A falta de sucesso na domesticação dos elefantes está relacionada aos altos custos de manutenção, ao longo período de gestação e crescimento desses animais, e ao temperamento por vezes agressivo. Por causa de sua personalidade, a grande maioria dos elefantes domesticados são fêmeas, enquanto os elefantes de guerra eram, e ainda hoje geralmente são, exclusivamente machos. Perigo de extinção. Atualmente, todas as espécies de elefantes são consideradas ameaçadas de extinção pela União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais, UICN. Elas também estão listadas no apêndice I da Convenção do Comércio Internacional das Espécies da Fauna e da Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção, CITES, exceto para as populações de países como Zimbábue e Botsuana, que foram reclassificadas no apêndice II. Os elefantes enfrentam ameaças como a caça ilegal e a perda de seu habitat. O marfim de seus dentes é utilizado em joias, teclas de piano, anco, selos personalizados para assinatura de documentos oficiais, exigidos no Japão, e outros objetos. Sua pele e outras partes do corpo têm um valor comercial menor, enquanto a carne é consumida localmente. A ameaça representada pelo comércio de marfim é exclusiva para a espécie de elefante africano. Animais grandes, de vida longa e reprodução lenta, como os elefantes, são mais suscetíveis à caça excessiva do que outros animais. Eles não podem se esconder e levam muitos anos para atingir a maturidade reprodutiva. Um elefante consome, em média, 140 kg de vegetação por dia para sobreviver. Com a caça dos grandes predadores, as populações de animais herbívoros menores, que competem por alimentos com os elefantes, estão aumentando. Esse aumento de herbívoros resulta na degradação de árvores, arbustos e gramíneas na região. Os elefantes em si têm poucos predadores naturais além dos seres humanos, ocasionalmente leões. No entanto, muitos governos africanos permitem a caça limitada legalmente. O alto valor das licenças necessárias é frequentemente utilizado para apoiar esforços de conservação, e o número reduzido de licenças emitidas, geralmente para animais mais velhos, garante que as populações não sejam exauridas. Se o conteúdo foi útil e agradável para vocês, ficaria muito grato se pudessem deixar o seu like no vídeo. O seu apoio é fundamental para que eu possa continuar criando mais conteúdo relevante como este. Além disso, adoraria ouvir a opinião de vocês nos comentários. Compartilhem suas experiências, dúvidas ou sugestões para que possamos interagir e melhorar cada vez mais. Agradeço a todos pelo apoio e pela participação.